Olá, vamos ver aqui um negócio bem interessante, que é a aplicação de integrais para cálculo de volume de sólido de revolução. O que é um sólido de revolução? É um sólido que é obtido a partir de uma figura plana que gira em torno de algum eixo. Um exemplo bem simples de sólido de revolução são os cilindros. O cilindro é gerado desse jeito. E por quê? Aí a gente vai até vir para cá. Imagina que esse desenho aqui, que inclusive é a motivação para a gente conseguir aplicar o método. Imagina que esse retângulo, que tem aqui uma espessura e tem uma altura. O que acontece se eu pego esse retângulo e giro em torno do eixo dessa reta aí, que está na horizontal, o eixo X. Se eu giro isso, essa espessura aqui vai ser a altura do cilindro e isso aqui, girando, fazendo o giro completo, vai formar um círculo com esse raio Y. Ou seja, eu tenho, no final das contas, quando esse retângulo gira em torno dessa reta, eu formo um cilindro. Só que o cilindro está deitado, né? Normalmente a gente desenha cilindro em pé. Esse meu, que é o que eu desenhei aqui, né? Um cilindro está em pé, o raio da base e a altura. Aqui o cilindro está deitado, eu tombei o cilindro, porque a altura do cilindro está na horizontal e o raio do cilindro está na vertical. Repara que aqui é o contrário, né? O raio está na horizontal e a altura está na vertical. Então, se eu pego esse cilindro e tombo, é o que eu vou obter aqui quando eu giro. Se eu pego esse retângulo e giro em torno do eixo X, eu vou formar um cilindro que vai ter esse valor aqui, vai ser o raio da base, e esse valor aqui, que está encostado no eixo de giro, vai ser o valor da altura. Então, os cilindros são exemplos de sólidos de revolução. Mas a gente vai achar aqui, pensando em aplicações de integral, usando as propriedades de integral, a gente vai conseguir achar o volume de qualquer coisa que gire em torno, qualquer figura que gire em torno de algum eixo, vai ter como a gente fazer o volume dela, mesmo que seja uma figura completamente esquisita. Então, a gente vai partir dessa ideia, a gente vai partir disso aqui que a gente sabe, que é a área de o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, πr²h, e a grande ideia é o seguinte: para fazer o volume de uma figura genérica, o que a gente vai fazer é fatiar essa figura em cilindros de espessura quase nula e depois somar tudo. Aí rola um déjà vu aí, né? Esse negócio de pegar algo desconhecido, fatiar em coisas conhecidas, muito pequenininhas, e depois somar, é justamente isso que a gente fez para deduzir e criar o conceito de integral, né? O integral surgiu desse jeito. A gente queria calcular uma área de forma genérica. O que a gente fez foi fatiar a figura em áreas pequenininhas, né, que se aproximavam de retângulo, mas com área quase nula, e depois a gente somava. Mais precisamente, a gente tinha, no nascimento da integral, o que a gente fez foi pegar uma área genérica e fatiar em infinitos retângulos de área quase zero. Aí essa soma de infinitos retângulos de área quase zero é justamente o que a gente chama de integral, né? Grosso modo, integral é isso. É uma soma de infinitas parcelas de tamanho quase nulo. É isso que a gente vai fazer agora. Só que a gente vai fatiar nossa figura, nosso sólido de revolução, em cilindros. E pensando nisso aqui, lembrando disso aqui. Um retângulo, quando ele gira em torno de algum eixo, ele forma um cilindro, onde isso aqui vai ser lá o raio da base desse cilindro, e isso aqui que está colado, né, o tamanhozinho que está colado no eixo é a altura. Então até a gente pode dizer aqui, né, qual é o volume aqui desse cilindro, que aqui depois desse contexto eu vou chamar de elemento de volume. O volume desse cilindro está aqui, ó. O raio dele é y, então o volume do cilindro. A área da base, πy²,
vezes a altura dele, que é dx. Então, essa figura aqui, girada em torno desse eixo, gera um cilindro que tem esse volume. Aí vamos aproveitar essa ideia, que é usar a ideia do volume do cilindro, que a gente já sabe, para conseguir isso, juntamente com o integral, a gente conseguir calcular volumes genéricos. Então vamos fazer esse exemplo aqui. Imagina essa função, que é uma reta bem simples. Eu estou dizendo que essa reta tem a equação aqui y igual a x r sobre h. Você vai entender porque eu estou usando aquelas letras ali, r e h. E aí eu vou fazer aqui, eu estou preocupado com a região de 0 até r, de 0 até h. Então repara que se aqui vai de 0 até h, sendo aqui h, nessa função, quando x é igual a h, que vai cortar, vai sobrar só o r. Então, para esse x igual a h, o y correspondente aqui em cima é r. Então aqui no eixo y eu estou de 0 a r e aqui no eixo x eu estou de 0 a h. E aí eu vou formar um sólido que vai ser obtido pela rotação desse triângulo formado aqui, né, pela reta e o eixo x. Eu tenho esse triângulo aí, esse triângulo vai girar em torno do eixo x. Então, o que acontece quando eu pego esse triângulo e giro em torno do eixo x? Isso vai formar um cone. Eu vou ter aquele cone ali. Isso aqui girado em torno do eixo x, essa parte aqui onde eu estou, esse valor de h, quando ele girar, ele vai formar lá a circunferência de raio R, que é a base do cone. E isso aqui, que tem medida h, vai ser aqui a altura desse cone. Ele vai formar um cone deitado, né? O cone normalmente a gente desenha em pé, seria isso aqui. Mas se você tomba esse cone aí, você vai ter a figura desse jeito. É isso aqui que está sendo gerado quando eu giro esse triângulo em torno desse eixo X. Eu estou girando um cone que tem raio da base R e altura H. Vai ser interessante usar aqui o método e essa ideia para essa figura, porque é uma figura que você já conhece, né? A gente já sabe que a fórmula do volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Aí vamos ver de onde que vai surgir esse 1/3. Por que aparece 1/3? Vamos ver agora. Então, a grande ideia é essa aqui, ó. Vamos fatiar a figura em cilindros. Fatiar a figura em cilindros é pensar aqui em fatias. Pensa aqui eu estou girando no triângulo todo, mas em vez de pensar no triângulo todo, pensa numa fatiazinha aqui pequenininha de espessura dx. Lembra que dx, dy, dx é um ΔX pequenininho, é um ΔX quase nulo. Então, pensa aqui nessa fatia de espessura dx. Justamente por aqui ser dx, ser uma fatia muito pequenininha, dá para a gente dizer, aqui sendo pequenininho, que essa figura verde aí é um retângulo. Porque repare que inicialmente não é um retângulo, né? Porque aqui a reta não é horizontal, né? A reta está inclinada. Então essa medida aqui, ó, ela está, em vez de estar na horizontal, ela está um pouco inclinada. Mas justamente, se essa espessura for muito pequenininha, ou seja, quanto menor for essa espessura aqui, quanto mais ela se aproximar de zero, menos você consegue aqui ter a diferença entre se está assim na horizontal ou se está um pouquinho inclinada, né? Esse é o grande ponto. Se aqui a espessura é muito pequenininha, dá para a gente aproximar essa fatia aí para um retângulo. Um retângulo que vai ter aqui a espessura dx e aqui o tamanho vai ser y. Pensando num x qualquer, eu tenho aqui um y correspondente. E aí o que acontece quando eu giro? Imagina só essa parte verde, que seria equivalente a isso que está aqui, girando. Esse retângulo girando é justamente o que eu tinha falado agora há pouco aqui. É aqui um retângulo de espessura dx, tamanho y, isso quando gira forma esse cilindro. E qual é o volume aqui do cilindro formado por esse giro aí, dessa fatia pequena que eu estou olhando? É π y² dx, porque o raio da base é y e a altura é dx. Aí,
Isso aqui, essa fatia gerada por esse pedacinho só, a gente chama de elemento de volume. O meu cone que eu vou formar quando eu girar esse triângulo em torno do eixo X, ele vai ser a soma dessas fatias aqui. Só que quantas fatias eu tenho, né? Se essa fatia é muito pequenininha, é aquilo que a gente viu também quando definiu o integral a partir de área. Se a espessura é muito pequenininha, se a espessura tende a zero, eu preciso de infinitas fatias para preencher aqui o volume todo. Então isso aqui é para um determinado X, eu vou ter aqui uma outra fatia também com espessura dx para um determinado outro y, aqui agora vai ter um outro y. E assim vai indo. Então eu vou ter esse cilindrinho, depois vou ter esse cilindrinho, eu vou ter os vários cilindrinhos que eu tenho aí, que são na verdade infinitos cilindrinhos, e para eu ter o volume completo da figura, é só pegar essas fatias e somar tudo. Mas aí o que é isso? O que significa somar infinitas parcelas muito pequenas? Somar infinitas parcelas muito pequenas é justamente isso que a gente chama de integral. Então eu vou somar infinitas parcelas, que são os cilindrinhos, com esse volume. Em outras palavras, o volume completo, é isso aí que é o interessante. Apagando aqui agora. Logo, a gente vai poder dizer que o volume final vai ser a soma desses infinitos negocinhos pequenininhos, ou seja, a integral, que vai ser de 0 até h, do volumezinho πy² dx. Isso é a fórmula genérica para qualquer coisa que gire em torno do eixo x. No caso, eu estou olhando de 0 até h, o x está variando de 0 até h, aí eu vou pegar as fatiazinhas de 0 até h e vou somar tudo. Esse somar tudo é somar infinitas parcelas quase nulas. O nome disso a gente chama de integral. Então, essa integral aqui de forma genérica, integral de πy² dx, é o volume para giro em torno de OX. Em torno de OX. Isso é genérico. Uma questão assim, em que ele está muito bem comportado, né? E girou, esse é uma fórmula genérica. Vai ser sempre essa fórmula para giro de função em torno do eixo x, num caso bem comportado. Você vai entender depois o que significa esse negócio de bem comportado, né? Porque nesse caso a gente tem aqui a figura, que é o triângulo que está girando em torno do eixo, ela está completamente encostada no eixo. A gente vai ver que tem como complicar isso, mas isso aqui é um caso bem simples e que a gente consegue até gravar essa fórmula. Você viu que a figura está colada no eixo e girou em torno dele, a fórmula é essa. Giro em torno do eixo OX, a fórmula é essa. Aí vou dar um tempo aqui para você copiar. Opa, copiou, voltei. Vou apagar aqui e completar essa conta. Porque no meu caso, o y aqui satisfaz essa equação. Mas repare que é genérico. Se isso aqui fosse uma curva qualquer, desde que eu tivesse a expressão do y, seria agora aqui só substituir. No meu caso, o y é aquilo ali. Então esse meu volume, que vai ser, que a gente sabe aqui, o volume do cone, vai ser integral de 0 a h de πy² que vai ser xr sobre h² dx. Aí eu vou ajeitar as constantes aqui. Isso vai ser integral
vai ter aqui um R ao quadrado sobre H ao quadrado para fora, né? Tem um π. Então tem aqui π R ao quadrado sobre H ao quadrado vezes a integral de 0 a H de x ao quadrado dx. É agora que vai surgir 1/3 da fórmula do volume do cone, porque a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então isso aqui vai ser π r ao quadrado sobre h ao quadrado vezes x ao cubo sobre 3. Isso integrando de 0 até h. Então bota aqui de 0 até h. Quando a gente substituir o x por h, vai ficar h ao cubo. Como aqui tem h ao quadrado, vai ficar h lá em cima. E quando substituir por 0, vai dar 0, né? 0 ao cubo é 0. Então, finalmente, a gente obtém a fórmula que a gente conhece aqui, que vai ser πr ao quadrado h sobre 3. πr ao quadrado h sobre 3. Então, temos aí algo bem interessante, que foi, usei nossas ideias sobre integral para deduzir essa fórmula aqui. E aí, nesse meu exemplo que eu estou fazendo essa figura, eu estou gerando um volume de um cone e eu deduzi que a fórmula do volume do cone é a fórmula que você já conhecia, que é 1/3 da área da base vezes a altura. No próximo vídeo eu vou fazer mais um exemplo de algo girando assim. Valeu!